Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 25 da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Estamos aqui no momento em que Chesterton compara São Francisco de Assis e Santo Tomás de Aquino. Ele acabou de fazer uma comparação com vários detalhes iluminadores sobre os santos e as suas respectivas épocas. Vamos começar aqui o segundo parágrafo da página 25, que diz o seguinte: é possível novamente dizer que a comparação, na verdade, é imprópria. Não corresponde sequer a uma fantasia, pois os homens não eram de mesma geração ou do mesmo momento histórico. Se dois frades tiverem de ser apresentados como gêmeos celestiais, a comparação óbvia seria São Francisco e São Domingos. As relações de São Francisco e Santo Tomás foram, no mínimo, aquelas de um tio e um sobrinho. A minha fantasiosa digressão pode parecer apenas uma versão altamente profana de, abre aspas, o pequeno Tomás abre espaço para seu tio, fecha aspas. Aqui ele se refere, o Chesterton, a um título de uma música de 1875 composta por T.S. Lansdale, que tinha um título parecido com esse, né? Ele está só fazendo uma referência aqui a uma música muito conhecida na época dele. Pois se São Francisco e São Domingos foram os dois grandes irmãos gêmeos, Tomás foi, obviamente, o primeiro grande filho de São Domingos, como foi de São Francisco, seu amigo Boaventura. Contudo, tenho uma razão, na verdade duas, para tomar como um único texto o acidente de dois frontispícios e colocar Santo Tomás ao lado de São Francisco, ao invés de compará-lo a Boaventura, o franciscano. A razão é que a comparação, remota e perversa como pode parecer, é realmente um atalho ao coração da história e nos leva pela via mais rápida à questão real da vida e obra de Santo Tomás de Aquino, já que a maioria das pessoas tem uma vaga, mas pitoresca imagem da vida e obra de São Francisco de Assis. O caminho mais curto de contar a outra história é dizer que, embora os dois homens se contrastassem em quase tudo, eles faziam a mesma coisa. Um deles a fazia no mundo do intelecto e o outro no mundo mundano. Mas era o mesmo grande movimento medieval, ainda pouco compreendido. Num sentido construtivo, era mais importante que a reforma. Ou melhor, num sentido construtivo, era
a Reforma. Sobre esse movimento medieval, há dois fatos que devem ser primeiramente enfatizados. Eles não são, claro, fatos contrários, mas são talvez respostas para falácias contrárias. Em primeiro lugar, apesar de tudo que já foi dito sobre superstição, Idade Média e esterilidade da escolástica, ele foi, em todos os sentidos, um movimento de ampliação, sempre se movendo na direção de maior luz e mesmo maior liberdade. Em segundo lugar, apesar de tudo que foi dito posteriormente sobre progresso, renascença e os pioneiros do pensamento moderno, ele foi quase inteiramente um movimento de entusiasmo teológico ortodoxo, desvelado desde dentro. Ele não foi um compromisso com o mundo ou uma rendição aos pagãos ou hereges, ou mesmo um mero empréstimo de auxílio externo, mesmo quando se serviu de tais empréstimos. Na medida em que ele alcançava a luz do dia, era como a ação de uma planta que, por sua própria força, estende suas folhas ao sol. Não como a ação de alguém que meramente deixa a luz do dia iluminar uma prisão. Essa metáfora do Chester aqui é muito importante. Da planta crescendo, né? Em resumo, foi o que é tecnicamente chamado de um desenvolvimento na doutrina. Mas parece haver uma estranha ignorância, não somente acerca do significado técnico, mas também do significado natural da palavra desenvolvimento. Os críticos da teologia católica parecem supor que tal desenvolvimento não seja tanto uma evolução, mas uma evasão. Na melhor das hipóteses, uma adaptação. Eles imaginam que seu próprio sucesso é o sucesso da rendição. Mas esse não é o significado natural da palavra desenvolvimento. Quando falamos de uma criança bem desenvolvida, queremos dizer que ela cresceu e se tornou mais forte por seu próprio esforço. Não que ela seja alcochoada com travesseiros emprestados ou que ande com pernas de pau para parecer maior. Quando dizemos que um filhote se transformou num cão, não queremos dizer que seu crescimento seja um compromisso gradual com o gato, mas que ele se tornou mais canino e não menos. O desenvolvimento é a expansão de todas as possibilidades e implicações de uma doutrina, à medida que haja tempo para distingui-las e extraí-las. E a questão aqui é que o alargamento da teologia medieval foi simplesmente a integral compreensão desta teologia. E é de importância fundamental perceber esse fato a respeito da época do grande dominicano e do primeiro franciscano, porque suas tendências humanísticas e naturalísticas, em centenas de aspectos, foram verdadeiramente o desenvolvimento da doutrina suprema, que era também o dogma de todos os dogmas. É nesse sentido
que a poesia popular de São Francisco e a prosa quase racionalista de Santo Tomás aparecem mais vividamente como parte do mesmo movimento. Esses são grandes crescimentos no desenvolvimento católico, que dependeram de coisas externas, apenas como qualquer coisa viva e em crescimento delas depende. Isto é, ela as digere e transforma, mas continua com a sua própria imagem e não com a delas. Um budista ou um comunista pode sonhar com duas coisas que se comem mutuamente, com uma forma perfeita da unificação. Mas isso não acontece com coisas vivas. São Francisco se contentava em chamar a si mesmo de trovador de Deus, mas não se contentava com o Deus dos trovadores. Santo Tomás não reconciliou Cristo com Aristóteles, reconciliou Aristóteles com Cristo. Gente, olha, esse texto que eu acabei de ler, ele é mais elucidativo sobre a questão medieval do que tratados inteiros sobre essa época. Essas poucas palavras que o texto diz aqui, né? Ele faz tantas metáforas interessantes, né? E para nós é muito mais significativo, né, para nós que vivemos uma época em que a igreja não só propõe analisar, mas como ela acredita profundamente, né, no desenvolvimento do dogma. Essa palavra, desenvolvimento, né? E há frases aqui iluminadoras, né, nesse entendimento, né? A que eu gosto mais, porque é uma frase, digamos assim, tomista, né? Quando ele fala do cachorro, né? Do cão, né? Ele diz assim: quando dizemos que um filhote se transformou num cão, não queremos dizer que o seu crescimento seja um compromisso gradual com um gato, mas que ele se tornou mais canino e não menos. Essa comparação é muito interessante porque ela é absolutamente tomista. Ela está ligada à realidade das coisas, né? Ele está olhando para a realidade do cão se desenvolvendo. Então, um cão se desenvolve, se torna um filhote, né? Se desenvolve, se tornando cada vez mais cão, sem fazer nenhum compromisso com o gato. Então, o desenvolvimento do dogma, da teologia católica, ela se fez nesses dois homens, né? Como o cão o filhote se tornando cada vez mais cão. Quer dizer, não é que a teologia se transformou, ela se desenvolveu, se tornou cada vez mais a teologia católica. Por que processo, né? Por que processo isso aconteceu, né? Certo? Através do entendimento melhor das coisas da teologia, através de uma espécie de crescimento interno, de expansão. Ele diz assim:
Desenvolvimento é a expansão de todas as possibilidades e implicações de uma doutrina, à medida que haja tempo para distingui-las e extraí-las. E a questão aqui é que o alargamento da teologia medieval foi simplesmente a integral compreensão desta teologia. Então, é uma espécie, esse desenvolvimento, né, doutrinário, teológico, foi uma espécie de atualizações das potencialidades que estavam dentro da teologia católica. Transformar em ato o que estava em potência. Não é? E a última frase que eu li também. São Francisco se contentava em chamar a si mesmo o trovador de Deus, mas não se contentava com o Deus dos trovadores. Santo Tomás não reconciliou Cristo com Aristóteles, reconciliou Aristóteles com Cristo. E aqui é aquela faceta, né, de que nesse desenvolvimento doutrinal houve coisas externas que foram acrescentadas, mas é o que ele mesmo diz aqui, né? Esses são grandes crescimentos do desenvolvimento católico, que dependeram de coisas externas. Apenas como qualquer coisa viva e em crescimento delas depende. Então, nesse sentido, Santo Tomás precisou usar Aristóteles para esse desenvolvimento, como um alimento. Continuando então na página 28, né? Sim, a despeito dos contrastes que são evidentes e mesmo cômicos na comparação entre o homem gordo e o magro, o homem alto e o baixo, a despeito do contraste entre o vagabundo e o estudante, entre o aprendiz e o aristocrata, entre o que odiava livros e o que os amava, entre o mais louco dos visionários e o mais suave de todos os professores. O grande fato da história medieval é que esses dois grandes homens estavam fazendo o mesmo grande trabalho. Um nos estudos, o outro nas ruas. Eles não traziam algo novo ao cristianismo, no sentido de alguma coisa pagã ou herética. Ao contrário, traziam o cristianismo à cristandade. Mas faziam isso contra a pressão de certas tendências históricas que se cristalizaram em hábitos em muitas grandes escolas e autoridades da Igreja Católica. E usaram para tal ferramentas e armas que pareciam a muitos estarem associadas à heresia e ao paganismo. São Francisco usou a natureza tanto quanto Santo Tomás se valeu de Aristóteles. E a alguns eles pareciam estar usando uma deusa pagã e um sábio pagão. O que eles estavam realmente fazendo? E especialmente Santo Tomás formará a matéria principal destas páginas. Mas é conveniente ser capaz de compará-lo de início
a um santo mais popular. Talvez soará muito paradoxal dizer que esses dois santos nos salvaram da espiritualidade, uma temerária maldição. Talvez eu seja incompreendido se disser que São Francisco, por todo o seu amor pelos animais, evitou que nos tornássemos budistas, e que Santo Tomás, por todo o seu amor à filosofia grega, nos salvou de sermos platônicos. É melhor dizer a verdade em sua forma mais simples. Ambos os santos reafirmaram a encarnação ao trazer Deus de volta à Terra. O que dizer aqui desse texto, né? Que coisa extraordinária, né? Então as armas dos dois, né? São Francisco usou como arma a natureza, né? Usou como arma a natureza. E Santo Tomás usou como arma Aristóteles. Então, ambos estavam querendo salvar a cristandade, né? E na visão do Chesterton, eles usaram essas duas coisas muito diferente de um herege, que seria então Santo Tomás, e de um pagão, que seria São Francisco, para salvar a igreja, né? Então, usaram a natureza e Aristóteles. Com isso, São Francisco nos salva do budismo, do niilismo budista, né? Do pessimismo asiático. E Santo Tomás nos salva do platonismo. Ele vai falar mais sobre isso à frente no livro. Ambos os santos reafirmaram a encarnação ao trazer Deus de volta à Terra. Então, simbolicamente, né? Jesus está dizendo que os dois santos fizeram uma espécie de nova encarnação, né? Trouxeram Deus de novo para a Terra. Essa analogia, que pode parecer um tanto remota, é talvez o melhor prefácio prático à filosofia de Santo Tomás. Como teremos de examinar mais detidamente depois o lado puramente espiritual ou místico do catolicismo, como teremos de examinar mais detidamente depois o lado espiritual ou místico do catolicismo dominar os primeiros séculos católicos. Por meio do gênio de Agostinho, que fora platonista, aqui tem um erro, hein? Platonista,
e talvez nunca tenha deixado de sê-lo. Por meio do transcendentalismo, da suposta obra do Areopagita, por meio da tendência oriental do Império Tardio e de algo asiático acerca do quase pontificial Reino de Bizâncio. Todas essas coisas sobrecarregaram o que chamaríamos agora, em linhas gerais, o elemento cristão. Então, veja aqui que ele cita aqui Santo Agostinho, né? E veja que coisa incrível que ele fala aqui, né? Por meio do gênio de Agostinho, que fora platonista, ou platônico, e talvez nunca tenha deixado de sê-lo. Não é? E essa coisa do Império Bizantino, né? Ele vai falar mais sobre isso e de uma forma muito negativa, né? Desse império, que trazia alguma coisa asiática, um elemento da Ásia. Ele está se referindo ao budismo. Não é? Todas essas coisas sobrecarregaram o que chamaríamos agora, em linhas gerais, o elemento cristão. Uma vez que seu senso comum não é nada mais que a santa familiaridade do Logos feito carne. De qualquer modo, é suficiente por agora dizer que os teólogos se enrijeceram numa espécie de orgulho platônico na possessão de verdades internas, intangíveis e intraduzíveis. Como se nenhuma parte de sua sabedoria tivesse raiz em algum lugar do mundo real. Ora, a primeira coisa que Aquino fez, embora em absoluto a última, foi dizer a esses transcendentalistas puros algo substancialmente como se segue. Então aqui o Chesterton vai se encarnar do espírito tomista, né? E vai dizer o que São Tomás teria dito para esses teólogos transcendentalistas. Lembra que há pouco ele disse que São Francisco e São Tomás talvez tivessem nos salvado da espiritualidade. Uma temerária maldição. Poxa, não é possível. Será que o Chester está falando isso mesmo? O que ele está querendo dizer com isso, né? Ele está querendo dizer exatamente que essa espiritualidade aqui poderia para nós ser substituída pela gnose. Não é? Essa doutrina que nos diz que nós somos seres puramente espirituais e que só estamos aqui por estarmos presos à matéria. Isso aqui é o que o Chester está chamando de espiritualidade. Né? Que esses dois santos nos salvaram disso. Depois ele cita esses teólogos transcendentalistas que tinham tendências gnósticas, que encaravam que essa sabedoria teológica que eles tinham, né, eram intangíveis e intraduzíveis, como os gnósticos faziam. Não, você tem que passar por um processo de iniciação
para entender tudo que nós entendemos. Certo? Então veja a resposta, então, entre aspas, que o Chesterton coloca aqui, que São Tomás teria dado a esses teólogos transcendentalistas. Abre aspas. É um parágrafo inteiro, entre aspas, tá? Longe de um pobre frade negar que os senhores possuem estes deslumbrantes diamantes em vossas mentes, todos projetados com as mais perfeitas formas e brilhando com uma luz puramente celestial. Tudo já se encontrava lá antes de começarem a pensar e mesmo ver, ouvir ou sentir. Mas não me envergonho de dizer que penso que minha razão é alimentada pelos meus sentidos, que devo muito do que penso ao que vejo, cheiro, degusto e manipulo, e que, no que diz respeito à minha razão, sou obrigado a tratar toda essa realidade como algo real. Para ser breve, com toda a humildade, não acredito que Deus tenha desejado que o homem exercitasse apenas esse peculiar, elevado e abstrato tipo de intelecto com o qual os senhores são afortunadamente agraciados. Mas acredito que há uma área intermediária de fatos que são dados aos sentidos para se constituírem no tema da razão. E que nessa área a razão tem o direito de imperar como a representante de Deus no homem. É verdade que isso é inferior aos anjos, mas é superior aos animais e a todos os objetos materiais que o homem encontra em seu entorno. Sim, o homem pode também ser um objeto, e mesmo um deplorável objeto. Mas o que o homem fez, o homem pode fazer. E se um antiquado e velho pagão, chamado Aristóteles, pode me ajudar a fazê-lo, eu lhe agradecerei com toda a humildade. Fecha aspas. Vocês lembram o que o Etienne Gilson falou desse livro do Chesterton, né? Que ele viu em São Tomás o que os estudiosos não viram, né? Ele viu a visão dele colocava a erudição desses vários acadêmicos ao resto do chão. Né? Um parágrafo desse é uma dessas coisas, uma dessas pérolas. Né? Então, aqui está descrito, muito resumidamente, né? o tal realismo moderado de São Tomás de Aquino. Aqui está, resumidamente, o melhor antídoto contra o nominalismo que veio depois. Né? Aqui está resumido, né? Essa expressão que Chesterton disse, né? Que São Tomás e São Francisco reafirmaram a encarnação do Verbo. Né? Quando ele diz que a razão é o representante de Deus no homem. Né? Então, fechando as aspas, continuando aqui, assim começa o que é conhecido, comumente chamado
de apelo a Aquino e Aristóteles. Ele pode ser chamado de apelo à razão e à autoridade dos sentidos. Sentidos físicos, né? E é óbvio que existe uma espécie de paralelo popular no fato de que São Francisco não tem ouvido apenas os anjos, mas também os pássaros. E antes de chegarmos a esses aspectos de Santo Tomás, que foram extremamente intelectuais, podemos notar que nele, como em São Francisco, há um elemento prático preliminar, que é a saz moral. Uma pitada da boa e sincera humildade. E uma prontidão para considerar mesmo a si próprio, em certo sentido, como um animal. Como na comparação de São Francisco, de seu corpo a um asno. Pode-se dizer que o contraste se aplica a tudo, mesmo à metáfora zoológica, pois se São Francisco era como um asno comum ou de jardim que carregou Cristo até Jerusalém. Tá vendo Juliano o burrinho aí de Jesus? Santo Tomás, que era na verdade comparado a um boi, lembrava de fato aquele monstro apocalíptico de um mistério quase assírio, o touro alado. Mas não podemos igualmente permitir que tudo que possa ser contrastado venha a eclipsar o que era comum. E esquecer que nenhum dos dois teria sido tão orgulhoso que não pudesse esperar tão pacientemente quanto um boi ou asno no estábulo de Belém. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que é uma boa parada na página 30. E vou eu imagino que vocês já estejam entendendo aqui, né? Em que sentido, né, os dois santos estão fazendo o mesmo trabalho para a cristandade, né? Nessa perspectiva de Chesterton, né? Eles estão trazendo para a cristandade o senso de realidade. Eles estão trazendo para a cristandade estão lembrando a cristandade do seguinte: escuta, gente, nós não somos só puro espírito, nós somos também corpos materiais. Estamos participando da criação como corpos materiais, certo? Nós temos sentidos físicos que nos alimentam, certo? E é desses sentidos físicos que a razão, a parte mais elevada do intelecto humano, tira os seus elementos para aprender a realidade. Como se eles dissessem o seguinte: olha, há a natureza. A natureza existe. Nós precisamos aprender as coisas da natureza. Isso é um trabalho do homem como realidade física. Não é? Os dois estavam fazendo esse trabalho.
e dizendo, olha, gente, a razão, São Tomás principalmente, né? A razão é a presença, por analogia, de Deus em nós. Nosso intelecto é uma parte indissociável dessa parte espiritual que nós temos, né? Então, é nesse sentido que Chesterton vê a participação desses dois santos, né? Ele vai continuar ainda a comparação desses dois santos ao longo desse capítulo ainda. Nós vamos, enfim, gastar um tempinho aqui ainda mais. Mas eu vou parar aqui nesse ponto, porque eu acho que esse ponto é um ponto bom de parada, né? Para nós aqui hoje, tá certo? E agora eu pergunto se há alguma observação, alguma pergunta de vocês. Pá, Ana Paula, levanta a mão. Isso, eu. Opa, disfarçado. Márcio disfarçado de Ana Paula. Eu estou aqui na moita, bom, como você leu aí, a gente percebe não só pelos perfis aí de atuação, tanto de São Francisco como de São Tomás, é que eles levaram, né, todos os outros santos, levaram a sério aquele lema de São Pio X, que está lá numa das cartas de São Paulo, de restaurar todas as coisas em Cristo, né? O paganismo foi simplesmente uma destruição, uma perversão, uma corrupção daquilo que o pouco que Deus havia deixado de informação para as pessoas já lá, logo após a queda do paraíso, mas que foi se pervertendo com o tempo, e eles fazem nada mais nada menos que a continuação desse trabalho de Nosso Senhor, de restaurar tudo, né? E hoje em dia muitos prosseguem o serviço dos pagãos, de destruir tudo, de arruinar tudo, né? E aí é aquela coisa que a gente tem que seguir esse exemplo de restaurar tudo em Cristo, nossa vida espiritual, nosso cumprimento de deveres de Estado, restaurar nossas famílias, né? Restaurar, enfim, o reinado de Nosso Senhor, seja ele íntimo, familiar, profissional, social, político. E aí eu gostaria que o senhor desse agora o seu comentário, que minha função aqui é só de instigar, que o senhor fale, que o senhor vai falar muito melhor que eu sobre isso, essa restauração de todas as coisas em Cristo. Então, o que os dois estavam fazendo é restaurar Cristo na cristandade. Porque a cristandade, veio o seguinte, ele fala aqui uma coisa interessante. Ele fala assim, depois dele falar sobre o platonismo de Agostinho, o transcendentalismo da suposta obra do Areopagita, Dionísio Areopagita, né? que é muito citado por São Tomás, né? Por meio da tendência oriental do Império Tardio, que era o Império de Bizâncio, né? E de algo asiático, acerca do quase pontificial reino de Bizâncio. Aí ele pontua essas coisas e diz assim, todas essas coisas sobrecarregaram o que chamaríamos agora, em linhas gerais, de elemento cristão. Ainda mais ele fala, uma vez que seu senso comum não é nada mais do que a santa familiaridade do Logos feito carne. Então, é como se
elemento cristão, pressionado por todas essas tendências que Chesterton alinha aqui, estivesse fazendo o elemento cristão esquecer que Cristo tivesse sido Deus e homem. A parte humana de Cristo estava sendo esquecida. Nós estávamos, pouco a pouco, neste momento da história, nos aproximando de uma velhíssima heresia do docetismo. Aquela heresia que afirmava que nosso Senhor Jesus Cristo era puro espírito. Aquela aparência de homem que Jesus tinha era uma aparência enganosa, que na verdade Nosso Senhor era puro espírito. Então, o elemento cristão medieval, pressionado por todas essas influências, né, estava pouco a pouco esquecendo disso, né, esquecendo da encarnação, não é? Tornar carne, não é? Esse fato central, que ele chama o dogma dos dogmas, não é? E que, então, por isso, não é? Por esse elemento, né, que fazia o cristão tender a essa visão, que nós somos puro espírito, que é a visão gnóstica. Né? Ele não fala o termo aqui, mas é isso. Né? E é por isso que esses dois santos reafirmaram tanto, de um lado, o homem como participante da natureza criada. Né? O irmão Sol e o irmão Lua. A irmã Lua. Né? De São Francisco, grande poema. E de outro lado, Santo Tomás de Aquino, né? Afirmando que tudo que vai pelo intelecto é alimentado pelos sentidos. Né? Desenvolvendo muito mais essa ideia de Aristóteles. Né? Certo? Então, para salvar, não é, a cristandade naquele ponto, para reafirmar o reinado sobre todas as coisas, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, eles tiveram que recorrer a algo que parecia pagão e herético, e trazer esse algo para dentro do cristianismo, para salvá-lo. Né? São Francisco com a natureza, não é? E Santo Tomás de Aquino com Aristóteles. Então, eles reintroduziram nosso Senhor Jesus Cristo, eles reencarnaram nosso Senhor Jesus Cristo para salvar a humanidade. Né? Metaforicamente falando, obviamente. Né? Então, antes desse grande trabalho de restauração, não é impossível você pensar em alguma solução para o cristianismo medieval. Não é? O cristianismo medieval, sem esses dois trabalhos, né, ele certamente resvalaria para a gnose. Não é? Eu digo, quando eu falo cristianismo medieval, a cristandade se tornaria gnóstica. Né? Tá certo? E foi aí que Deus fez surgir, né, Santo Tomás, né, e São Francisco de Assis.
Então, é para que esta obra de restauração de tudo em Cristo, que foi o lema do papado de São Pio X, né, lembrado muito bem aí pelo Márcio, é que precisou ser feita essa obra. Precisou ser feita essa obra. Né? Então é bem a ideia que o Chester vai defender aqui. Sem isso, o cristianismo tinha se tornado, ele teria se tornado um cristianismo com sabor oriental, com sabor bizantino, com sabor asiático. Tá certo? Essa foi a grande salvação, então, nossa. Certo? Espero tê-lo satisfeito, grande Márcio. Alguém tem mais alguma observação? Professor, bom dia. Bom dia, Cristina. Eu não vou conseguir explicar exatamente a minha percepção, mas eu lembrei muito do documentário Príncipe. The Principle. Um aspecto da... O senhor usou uma expressão para falar, eu não vou conseguir lembrar, aí há poucos minutos atrás, o senhor usou uma expressão, uma palavra para falar, do Deus em nós. E o que... E até mesmo a analogia do cão, que se torna mais cão. Então, assim, eu lembrei não é que eu lembrei do documentário, essa analogia que eu não consigo explicar me dá essa ideia de que essa concretude da matéria, essa realidade do quão concreto é a matéria, ela, junto com essa, digamos, o Deus que permeia tudo, que criou tudo, o que me fez lembrar é que há uma unidade intrínseca, não há uma dissociação, e a nossa dificuldade ou a nossa impossibilidade, não fossem São Tomás de Aquino e São Francisco, seria manter essa unidade. É um pouquinho difícil, eu consigo pensar, mas eu não consigo explicar. Mas, de fato, quando o senhor fala no Príncipe, né, que o quanto a ciência se aproxima de uma parte inexplicável, eu tenho a impressão de que é essa parte inexplicável que São Tomás de Aquino capta e unifica. Mais ou menos assim, sabe? Um dia eu vou conseguir elaborar isso melhor. Mas lembrei muito do Principle, sabe? Mas, Cristina, você está certíssima na sua percepção. Na verdade, existe uma íntima relação da nossa constituição como ser especial, porque nós não somos anjos por espírito, não é? Nós somos corpo e alma. Isso está no credo nosso, que nós rezamos todo dia, ou devíamos rezar todo dia, né? Nós acreditamos na ressurreição dos mortos. Ou seja, nós teremos uma fase em que nós seremos por espírito. Mas essa não é a nossa natureza. E a nossa natureza integral será restaurada após o juízo final. Nós acreditamos, isso é parte da nossa fé. Essa parte da nossa fé é de um realismo absurdo. Não é? Porque o homem é um ser composto, não é? De carne e alma, de corpo e alma. Não é?
E isso pode muito bem ser esquecido. Aliás, tem a história do cristianismo, tem épocas que nós nos esquecemos disso. Não é? E, por sermos esse elemento, esse ser composto, nós somos de fato, o Sol e a Lua são nossos irmãos. Toda a criação, ela tem conosco uma ressonância muito grande em nós, né? Muito mais do que tem com o anjo, que é por espírito. Então, todo o universo nós temos uma familiaridade com a matéria, porque nós somos corpo. Então todo o universo criado, aí voltando a esse documentário, né, o Principle, esse universo material, ele foi criado pelo mesmo Criador que nos criou. Então, nesse sentido, né, nós temos uma irmandade com as duas esferas de criação, né? Tanto com os anjos, quanto com o Sol, a Lua, as estrelas. Mas veja, a colocação do problema dessa forma é muito diferente do paganismo. Tá certo? Veja, nós não encaramos o Sol como Deus, ou a Lua como deusa, que nós temos que idolatrar. Nós encaramos os dois como irmãos, criados com a mesma matéria e pelo mesmo Criador. Nós não idolatramos o Sol, nem a Lua, nem a natureza. Nós somos irmãos deles. Isso faz toda a diferença entre um panteísta e um católico. Não é? Nós olhamos para a natureza, para o firmamento, para dar glórias a Deus, e não ao Deus Sol, ao Deus Lua, à deusa Lua. Não é? Isso que é a mudança do eixo, né? Quer dizer, o panteísta, ou o pagão antigo, ele adorava essas coisas, como o pagão moderno, né? Existe hoje uma adoração da natureza. A mãe terra, não é? É uma adoração de uma criatura de Deus. Isso nos é proibido. Não é? Isso nos é proibido pelo primeiro mandamento da lei de Deus. Nós temos que adorar Deus e desfrutar das criaturas e ver nas criaturas o nosso Criador, né? Então, eu acho que tem tudo a ver a sua percepção. A Ana Paula levantou a mão aí. Ou o Márcio, né? A gente não sabe. É uma mão dupla. Não, agora sou eu mesma. É que o senhor falou uma coisa aí que me fez pensar o seguinte, que o fato de nós sermos um composto, né, corpo e alma, essa é uma desvantagem para o demônio. Ele não sabe o que é ter um corpo. E por outro lado também, isso também aumenta a ira dele contra nós. Porque isso nos faz mais semelhantes a Deus. Nosso Senhor se encarnou. Ele nos exaltou. Então, Nosso Senhor, quando ele se encarnou, ele exaltou essa composição, entendeu? É como que nos
nos elevou, porque ele próprio foi corpo. Isso é muito bonito, porque ele não nos endeusou, mas ele nos exaltou. Ele veio aqui na mesma forma corporal que nós temos. Como que para dizer o seguinte, olha, essa forma que eu dei a vocês como Criador é a forma que realmente vocês têm que ter. É a partir desta forma, dessa composição, que vocês serão filhos de Deus. Eu vim aqui para falar isso para vocês. Né? Não se desanimem ou não se revoltem por vocês serem corpo e alma. Porque eu quis assim. Eu quis criar vocês assim. E é assim que vocês vão participar da redenção. É assim que vocês serão filhos adotivos de Deus. Não é? Ele exaltou exatamente esse ser composto que nós somos. Né? E é belíssimo a visão da encarnação por esse aspecto. Né? Não se desanimem. Não se desanimem porque vocês têm um corpo, não é? Corruptível nesse estado que vocês estão de queda. Mas esse corpo haverá a ressurreição dele. E vocês, quando forem, depois do juízo final, para o céu, vocês terão esse corpo. Eu gostaria de algumas modificações no meu, que eu vou ainda tratar com ele diretamente. Mas será com esse corpo. Né? E essa visão, digamos assim, real, concreta, é que nós temos que nos concentrar nela. É com isso que nós vamos para o céu. Né? Pela graça de Nosso Senhor. É exatamente com isso. Nós não vamos para o céu por espírito, né? Nós não somos assim. E não seremos nunca assim. Nós passaremos uma fase, mas incompleta. Incompleta. Depois nós nos completaremos. Né? E você disse muito bem, né? O anjo, seja ele caído ou não, ele quase que se pode dizer que ele não compreende a gente. Né? Claro que isso é incorreto dizer, mas assim, é porque ele não tem essa experiência que nós temos. Né? Dizem que os anjos nos invejam porque nós podemos receber a Eucaristia, né? A hóstia consagrada, e eles não podem. Né? Então, e o demônio, obviamente sendo um anjo, ele não compreende muitas das operações humanas. Né? Por causa do ódio que ele tem, né? Ao Criador, ao nosso Criador, ele não compreende como é que esse ser, né? Se constitui. Como assim? Né? Nós somos um ser especialíssimo. O homem é um ser absolutamente especial. Né? Por causa dessa composição. Né? Nós temos, por analogia, né? Nossa alma, nosso intelecto, nossa vontade. Né? Nós podemos dizer que nós temos Deus em nós, por analogia. Nós não podemos dizer que nós temos uma centelha divina em nós. Né? Mas por analogia, nós temos a presença de Deus em nós através do nosso intelecto e da nossa vontade. Né? São operações divinas em nós. Né? E cada um pedacinho da natureza tem a presença divina em certas operações. Né? São Tomás tem um texto belíssimo sobre a presença de Deus em todas as coisas. Né? Então,
nós temos que... A forma correta de olhar a natureza é essa. Ver a presença de Deus em todas as coisas criadas, né? E é isso que talvez tenha... o que a Cristina quis dizer, né, talvez seja exatamente essa percepção, né, de que nós somos irmãos da natureza, né? Nós somos irmãos da natureza. A verdadeira fraternidade, né? Não a revolucionária, né? Nós temos um relacionamento fraterno com todas as coisas criadas, né? E que belíssimo é isso, né? Que coisa belíssima é essa visão, né? Do tal realismo moderado, né? Se vocês for lerem sobre esses aspectos, né, em compêndios de teologia, vocês vão ler páginas e páginas e páginas e páginas sobre esse realismo moderado e, por exemplo, o nominalismo, né? Então, assim, veja, isso é sanidade, gente. E isso traz saúde mental para nós. Nós estarmos adaptados à condição da natureza que Deus deu para a gente é a coisa mais extraordinária que existe. O fato de nós estarmos desadaptados, hoje o mundo está desadaptado, né? Todo mundo quer ser Deus, todo mundo quer mudar a natureza com que você nasceu, né? Todo mundo quer mudar a natureza intrínseca do seu ser. Isso só gera loucura. Você está adaptado à sua situação natural que Deus te criou. É a situação mais tranquila, mais calma, mais calmante que pode existir. E essa condição, só quem nos dá é a nossa religião católica. A nossa religião católica, ela não é só a única religião que salva. Não é a única religião que nos dá a salvação, mas é a única religião que nos dá a sanidade mental, a tranquilidade mental, né? Para que a gente viva a nossa vida aqui, que nós defrontemos com todos os problemas, né? Alguma outra observação? Pergunta? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência e a participação de vocês. Nós estamos então na página 30. Amanhã, se Deus quiser, a gente continua. Tenham todos um santo dia de festa importante para nós, né? São Miguel Arcanjo. Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.